Bem, amados irmãos, nós hoje iniciaremos uma série de mensagens no Evangelho de João. Serão mensagens expositivas e cremos que o Evangelho de João é um evangelho rico para a sua igreja e que ele nos mostra cada vez mais a pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Amados irmãos, estive nesses dias pensando como o mundo continua incrédulo ainda acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto desprezo nós podemos ver no mundo pelas Escrituras Sagradas. Segundo o comentarista William Hendricks, um pastor presbiteriano, ele diz o seguinte acerca do livro de João: o livro de João é o livro mais maravilhoso já escrito. Eu pergunto a você já leu todo o Evangelho de João? Você já viu nele as maravilhas, os ensinamentos que contém neste Evangelho de João? Para muitos cristãos, o livro de João também, ele é o livro mais valioso do Novo Testamento. Por quê? Porque João mostra de forma clara, de forma profunda, a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos ver no Evangelho de João também, João com a linguagem simples e compreensível, ele vai narrar as experiências que várias pessoas tiveram com Jesus e ainda vai ressaltar a importância de termos um relacionamento intenso com Jesus. Vai nos mostrar também a diferença que este relacionamento faz na vida dos seus discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus Cristo. É maravilhoso, amados, o Evangelho de João. O Evangelho de João, se você iniciar a ler desde o início até o fim, ele é o Evangelho que traz sossego para nossas almas, ele traz consolo aos nossos corações, é um livro de leitura agradável, que estimula a nossa fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, amados irmãos, a partir de hoje, nós estamos trazendo mensagens voltadas aqui no livro de João. Mas primeiramente, hoje, se Deus, pela graça de Deus, nos der o tempo não se esgotar, nós veremos tipo uma palavra introdutória. Nós veremos algumas informações acerca desse livro. Nós temos algumas razões ou algumas motivações para estudar o Evangelho de João. Então, em primeiro lugar, nós veremos nesta noite as informações sobre o Evangelho segundo escreveu João. Como nós podemos ver, este livro recebe o nome do seu autor, o Evangelho segundo João. E quem era João? João, ele era discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele era o filho de Zebedeu e Salomé, que Salomé possivelmente, alguns comentaristas bíblicos dizem que ela era irmã de Maria, mãe de Jesus. Vejam aí as escrituras, abram aí, Mateus capítulo 10, versículo 2.
Mateus, capítulo 10, versículo 2. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Preparem suas Bíblias que nós vamos ler vários textos, principalmente no Novo Testamento. Mateus capítulo 10, versículo 2, nos diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Ou seja, João, irmão de Tiago, e todos dois eram filhos de Zebedeu. Mas também João, a Bíblia nos mostra que João, ele era sócio de uma empresa de pesca, antes de ser chamado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para se tornar um dos seus apóstolos. Abram comigo aí mais na frente, Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versículo 9 e o versículo 10. Esse capítulo aqui 5 vai mostrar o chamado de Pedro, né? Que Jesus faz para com Pedro, que diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 9 e o versículo 10. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, olha aí, e João, filhos de Zebedeu, que eram o quê? Seus sócios. Então, João era sócio de uma empresa, junto aqui com Simão, Pedro, né, que fora chamado. Todos eles eram pescadores, né? E Jesus faz o chamado aí a Simão, depois chamado de Pedro, né? Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens, né? Então nós podemos ver João também era um discípulo de Jesus. Ele antes era sócio de uma empresa de pesca junto com Pedro e com outros pescadores, mas também Jesus deu-lhe o nome de filho do trovão. Mas posteriormente João ficou conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Abram comigo aí Marcos 3,17. Marcos 3,17. Que diz assim, Marcos narrando também a escolha dos apóstolos feitos por Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E o próprio João vai narrar que ele ficou depois conhecido como o discípulo que Jesus amava. Agora abram lá no Evangelho do próprio João, capítulo 13, versículo 23. João, capítulo 13, versículo de número 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Se você vê vários outros textos também, lá em João 20, versículo 2, né? Capítulo 21 também de João, versículo 20 e o versículo 24, João também vai mostrar que ele era o discípulo que Jesus amava, né? Então, amados, João era um discípulo de Jesus, antes de ser chamado, era sócio de uma empresa de pesca, foi chamado de filho do trovão, mas depois ficou conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. E segundo lugar, nós veremos, né, a estrutura do Evangelho de João, né? Segundo alguns estudiosos, o livro de João
foi escrito na cidade de Éfeso, no fim do primeiro século, cerca mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, melhor dizendo. E, segundo os comentaristas, também mostram que os seus leitores originais lá foram os cristãos, tanto gentios como judeus, que estavam na Ásia Menor, não é? Então, João, segundo muitos historiadores ou comentaristas bíblicos, ele foi escrito na cidade de Éfeso, no fim do primeiro século, no ano 90, e os seus leitores originais foram os cristãos, tanto gentios como judeus, da Ásia Menor. E a estrutura do livro é interessante, ela é simples também. Começa com um prólogo ou um prefácio, né? Uma introdução do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Depois, no capítulo 1, versículo 19 até o capítulo 12, ele vai mostrar Jesus revelando a sua divindade em palavras e atos. E do capítulo 13 até o capítulo 20, vai mostrar Jesus realizando sua obra lá na cruz. E no capítulo 21, ele vai mostrar o resumo de todo o livro. Ou seja, fechando assim este livro que foi escrito por João. Então, amados irmãos, o livro também nos mostra algumas características. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós veremos que ouvemos um evangelho de festas, não é? Nós vamos ler e passar por várias passagens bíblicas aqui, que vai falar sobre festas, né? Todas elas relacionadas com as festas judaicas. Se você quiser ver, você vai ver a festa da Páscoa, dos tabernáculos, das purificações. Isso está lá, começa no capítulo 2, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 10, no capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo também 18. João também vai mostrar os seus discursos e vai relacionar várias festas judaicas, né? Mas também este evangelho, ele é um evangelho de testemunhos. São vários testemunhos que João vai narrar no seu evangelho. No capítulo 1, versículo 34, ele mostra o testemunho de João Batista acerca de Jesus. No mesmo capítulo 1, o versículo 49, João vai narrar o testemunho de Natanael. No capítulo 6, versículo 69, João vai narrar o testemunho de Pedro. No capítulo 10, versículo 36, João vai narrar o próprio testemunho do próprio Jesus Cristo, dizendo que ele era o próprio Deus. No capítulo 11, nós vemos ali o testemunho de Marta, irmão de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitara. E no capítulo 20 nós vemos o testemunho também de Tomé acerca de Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho de João é um evangelho de festas, que fala de muitas festas judaicas. É um evangelho também que narra vários testemunhos, mas também é um evangelho de simbolismos, números, né? O número 3 e o número 7 sempre vai aparecer no evangelho de João como símbolos. Várias metáforas também são usadas por João, como pão, água, luz, rio e caminho. Ou seja, o evangelho de João mostra a sua riqueza também simbólica, mas também é um evangelho de fé, nos ensinos e nos exemplos que estão presentes neste evangelho. Então, para os leitores, devemos ouvir
e receber a palavra, e os resultados virão sobre as nossas vidas: liberdade, descanso, paz, poder e vida eterna. Mas em quinto e último lugar, é um evangelho também da encarnação. Deus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Está em João capítulo 1, né? Do versículo 1 ao versículo 18, João vai fazer toda a sua narrativa. Então, amados irmãos, já vimos aqui algumas informações acerca do Evangelho de João, e nós vimos que João, um discípulo, um apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu, era pescador, era sócio com os demais pescadores. Tinha um homem chamado Filho do Trovão, mas depois passou a ser chamado o discípulo a que Jesus amava. Vimos também a estrutura do livro, né? E nós vimos que o esboço dele é simples, começa com introdução. Em segundo lugar, do capítulo 1 até o capítulo 12, Jesus vai revelar a sua divindade em palavras e atos. E do capítulo 13 até o capítulo 20, vai mostrar Jesus realizando a sua obra da salvação lá na cruz, em prol de pecadores. E o capítulo 21 é o resumo de todo o livro que João faz ali para os seus leitores. Nós vimos também que o livro foi escrito na cidade de Éfeso, no fim do primeiro século, mais ou menos no ano 90, e os leitores eram cristãos gentios e judeus da Ásia Menor. Então, tendo essas informações, nós veremos agora, amados irmãos, algo interessante. Será que teríamos razões ou algum motivo para estudarmos o Evangelho de João? Que motivação nos traz estudarmos ou extrairmos mensagens do Evangelho de João? E hoje, como uma palavra introdutória, quero mostrar pelo menos duas razões principais que devem nos motivar a estudarmos o Evangelho de João nos nossos dias. Em primeiro lugar, a primeira razão é que o Evangelho de João vai nos mostrar que o Evangelho, foi escrito para produzir fé nos corações dos seus ouvintes. O Evangelho, segundo João, foi escrito para produzir fé nos corações dos seus ouvintes ou dos seus leitores. Abram aí, capítulo 20 de João. João vai mostrar aqui no capítulo 20, nesses dois versículos que vamos ler, o objetivo deste evangelho. Versículo 30 e o versículo 31. João 20, versículo 30 ao 31, que nos diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a primeira razão, amados irmãos, que nos motiva a estudarmos o Evangelho de João, segundo João, é que esse Evangelho foi escrito para produzir fé nos corações dos seus leitores ou dos seus ouvintes. E, consequência disso, nós temos a vida eterna.
Ou seja, o objetivo de João ao escrever o Evangelho é persuadir os seus leitores a crer em Jesus. A ênfase de João é que eu e você precisamos crer em Jesus conforme ele está escrito na Bíblia. João 5:39. Veja o que é que diz. João 5:39. João diz, ou melhor, escreveu, né? Que são palavras de Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, a ênfase de João aqui, ao escrever essas palavras, é que todos nós, precisamos crer em Jesus Cristo, conforme ele é apresentado nas Escrituras. Foi o ensino de João, foi o ensino de Jesus que João recebeu. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Temos que crer em Jesus, conforme as Escrituras nos ensinam acerca do próprio Jesus Cristo. E é interessante perceber, amados irmãos, que João usa a palavra crer ou fé cerca de 98 vezes no seu livro, para ensinar que a fé em Jesus é indispensável para a salvação do pecador. Ele vai usar a palavra crer ou fé 98 vezes neste Evangelho, para ensinar que a fé em Jesus, ela é indispensável para a nossa salvação. A primeira razão que deve nos motivar a estudarmos o Evangelho de João é que este Evangelho, segundo João, foi escrito para produzir fé, a fé verdadeira, em nossos corações, e como resultado desta fé, nos proporciona a vida eterna. Mas há uma segunda razão que deve nos motivar a estudarmos este Evangelho. É que o Evangelho de João foi escrito para defender a fé verdadeira. O Evangelho de João foi escrito para defender a fé verdadeira. Amados irmãos, uma seita chamada gnosticismo influenciava o pensamento do século I. Os gnósticos negavam a divindade de Jesus e, consequentemente, todos os resultados espirituais do seu sacrifício lá na cruz seria vão. João foi usado por Deus para escrever, para defender os cristãos da heresia gnóstica, que negavam a divindade do Senhor Jesus Cristo. E João vai escrever todo esse evangelho com o objetivo de provar que Jesus, ele é Deus. E João seleciona vários milagres e vai usar várias reivindicações mostrando a divindade de Jesus Cristo. João seleciona vários milagres acerca de Jesus para mostrar aos seus leitores que Jesus, para provar que ele é Deus, porque a seita do gnosticismo estava ensinando
estava influenciando na época de João, mostrando que Jesus não era Deus. E João seleciona, veremos em primeiro lugar, 7 milagres, ou 8, ou mais, mas pelo menos eu quero destacar aqui 7 milagres. Primeiro, João vai mostrar no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, Jesus transformando água em vinho. Começa aqui. Depois, no capítulo 4, do versículo 46 ao 54, João vai mostrar, deixar escrito, a cura à distância de um rapaz. Está aí no capítulo 4, o versículo 46 ao 54, que aí no cabeçalho na Bíblia diz, a cura do filho de um oficial do rei. Mas também quando chega no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 47, João vai escrever e vai narrar a cura de um paralítico. No capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, João vai mostrar a multiplicação dos pães e peixes. No mesmo capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21, João vai narrar também, deixar escrito, que vai mostrar Jesus andando sobre as águas do mar. No capítulo 9, do versículo 1 ao 41, João vai mostrar, deixar escrito, a cura de um cego de nascença. E no capítulo 11, do versículo 1 ao 57, vai mostrar a ressurreição de Lázaro. Então, João deixou escrito todos estes milagres para testificar, para mostrar, para quebrar todos os argumentos das seitas gnósticas que estavam influenciando os cristãos do primeiro século. Alguém já viu alguém transformar água em vinho? Alguém já viu alguém curar à distância? Não. Alguém já viu alguém curar um paralítico? Alguém já viu alguém multiplicar 7 pães e peixes para uma multidão e todos saciarem a fome e ainda sobrar uma quantidade enorme de pães e peixes? Não, só alguém divino poderia fazer isso. Alguém já viu alguém andar sobre as águas do mar? Alguém já viu alguém curar um cego de nascença? E alguém já viu alguém ressuscitar um morto que já cheirava mal? Então João vai deixar escrito todos estes milagres para testificar, para mostrar, para quebrar todos os ensinos falsos da seita chamado gnosticismo. Por isso, o Evangelho de João, ele foi escrito para defender a fé verdadeira que devemos ter no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também, João também ele vai deixar escrito 7 reivindicações da divindade, tudo aquilo. As 7 reivindicações feitas pelo próprio Jesus, mostrando que ele é Deus. E isto agora eu quero que os irmãos acompanhem. João capítulo 6, veja o que é que Jesus vai
reivindicar, vai mostrar quem verdadeiramente ele é. João 6, versículo 35. Declarou, pois, Jesus, o próprio Jesus: olha, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus aqui, ele próprio reivindica que ele é divino, ele é Deus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mas também Jesus vai fazer uma segunda reivindicação acerca de si mesmo. Aí no capítulo 8 de João, versículo 12. E João deixou aqui escrito, para a defesa da fé cristã. João 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Jesus mostra que ele é a verdadeira luz. Ele é a luz do mundo. Mas também aí no mesmo capítulo 8, ele vai fazer outra reivindicação acerca de si mesmo. Ele vai mostrar que antes de Abraão existisse, ele já era. João 8, 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que aí as letras estão em maiúsculo. É aquele mesmo Deus, eu sou, que falou a Moisés quando foi libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés pergunta: Senhor, tu vai me enviar de volta para o Egito? Se me perguntarem o meu nome, o que é que eu vou dizer ao povo lá? E Deus diz: diga só assim, Moisés: eu sou, me enviou até vós. É o grande Deus, eu sou. Jesus aqui mostra ele como um ser divino. Eu sou o Deus de Israel. Mas também no capítulo 10 do próprio Evangelho de João, versículo 11, Jesus vai fazer outra reivindicação acerca de si mesmo. É a quarta reivindicação. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele mostrando que ele é o pastor de Israel, aquele que está lá no Antigo Testamento. Ele é o pastor das suas ovelhas, daqueles que creem nele, que ouvem, que escutam, que o seguem, que entendem as suas palavras. Jesus, ele é o bom pastor. Aquele que Pedro lá diz, né? Veja o que é que Pedro diz na primeira carta de Pedro, né? Capítulo 2, versículo 25. Porque estáveis desgarrados, como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro está se referindo aqui a Jesus Cristo. Jesus é o pastor, ele é o bispo, ele é quem supervisiona toda a nossa alma.
Ele é quem cuida de cada um de nós, daqueles que têm fé na sua pessoa. Ele é o bom pastor, o supremo pastor. Mas no capítulo 11 ainda de João, versículo 25, Jesus vai fazer outra reivindicação acerca de si mesmo. E João deixou escrito para a defesa da nossa fé. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, mostrando que ele, Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Por isso, quem crer em Jesus Cristo, ele já recebe a ressurreição espiritual. Ele já é ressuscitado espiritualmente, pois eles têm a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Mas também, amados, ainda veremos no capítulo 14 de João, Jesus fazendo outra reivindicação acerca de si mesmo. É um texto bastante conhecido. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos mostra aqui que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida eterna. Ou seja, o caminho que nós devemos seguir, a verdade que devemos crer e a vida que devemos obter futuramente é Jesus Cristo. É uma pessoa. O caminho, a verdade e a vida é uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas também, João 15, versículo 1, Jesus vai fazer outra reivindicação. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. E Jesus, no versículo 3 e 4, diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então Jesus aqui mostra ser a videira verdadeira. Devemos permanecer nele para produzirmos frutos que glorifiquem o nome do nosso Deus. Então, amados, João, ele, como nós vimos, escreveu este evangelho, e isso nos motiva por duas razões. Produzirá fé em nossos corações, e este evangelho foi escrito para nós defendermos a fé verdadeira, como disse Judas em sua carta, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. João não deixa nenhuma dúvida nos seus escritos, mostrando que devemos defender com toda a fé que nos foi entregue, que Jesus, ele é o nosso Deus, e crendo nele, nós temos a vida eterna. E quantos ensinamentos errados temos nos dias de hoje, ensinando ou achando que Jesus apenas foi um homem, apenas um exemplo de homem. Por isso que João, ele vai começar os seus escritos lá no capítulo 1, mostrando primeiramente que Jesus, ele é Deus. Depois João vai mostrar
que Jesus é luz e vida. E depois João também vai mostrar que Jesus é também homem. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, João vai mostrar de forma clara, objetiva, que Jesus, ele primeiramente, ele é Deus. Depois vai mostrar que ele é a vida e é a luz que precisamos. E depois vai mostrar que ele também, ele é homem também. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, amém.